Abençoadas minhas amadas irmãs, com a paz do Senhor Jesus, bem-vindas a mais um devocional da Palavra de Deus, nesse grupo lindo Filhas de Bereia. E eu quero compartilhar uma palavra que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 4, verso 35 a seguir. Vamos ler junto? Pegue sua Bíblia, e vamos ler. Então diz a palavra do Senhor assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Uma passagem maravilhosa da palavra do Senhor. Uma passagem muito pregada a respeito de vários assuntos, Inclusive o assunto fé. E é nesse assunto que eu quero meditar com você, minha amada irmã, nessa oportunidade. Bem, aqui o texto diz que Jesus, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, ele chamou os seus discípulos dizendo: vamos para o outro lado, E os seus discípulos, juntamente com o mestre, foram para o barco. A Bíblia diz que outros barcos acompanhavam. E Jesus, com certeza todo cansado, foi lá tirar uma soneca, Dormiu um pouco. A Bíblia diz que ele estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, E enquanto eles atravessavam o mar da Galileia, Aí a Bíblia diz que de repente levantou-se um grande temporal, Veio uma grande tempestade sobre o barquinho. A Bíblia até diz aqui que eles clamaram, porque as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia enchendo de água, Então, com toda certeza, começou a amedrontar eles essa tempestade, E eu não sei se as irmãs lembram, o pastor falando a respeito daquele testemunho, quando ele foi uma vez para viagem missionária, e o próprio Deus deu uma visão para ele, enquanto ele estava ali no Shinkansen, ele viu uma placa, parecia um papel, e uma chuva muito forte, e uma gota de uma tinta vermelha, algo vermelho, E a chuva batia ali naquela placa, E ela não se dissolvia, ela não saía, dali. E tanto é que ele teve uma experiência, Ele fala que depois que ele decolaram, na primeira parte da viagem, o avião, depois de mais ou menos umas 4 horas, começou a passar por uma tempestade, Passar por um lugar muito instável, onde houve, as trepidações naquele avião, Ele falou que, a turbulência foi tão grande que
as máscaras caíram. Comigo nunca aconteceu isso, né? Já passei por várias turbulências, porque muitas viagens, né? Mas assim como ele passou, não, de cair a máscara e tudo mais, não. Irmãos, e naquela hora, né? Claro, com toda certeza, as pessoas ficam temerosas, né? Pastor, ele passou por aquilo tudo, né? Ele orou ao Senhor, né? E depois Deus fez lembrar, né? Que daquela visão que ele teve, né? E na verdade foi um grande livramento do Senhor, né? E a confiança dele de que Deus estava dentro daquele avião, né? E é o suficiente para guardar, os guardou, os protegeu. E ele até fala como aquela passagem, né? Onde o apóstolo Paulo, né? Diz que não se perdeu nenhuma alma, né? Naquele dia, aquele povo que estava naquele avião foi muito sortudo, porque ali dentro daquele avião tinha um missionário com uma fé ativada, uma fé, né? Que crê, uma fé que crê em todas as promessas, porque quando nós cremos nas promessas que o Senhor faz para a gente, né? A gente sabe que tudo está no controle dele, né? A fé, né? Ela em nós, ela vai nos deixar tranquilos, calmos, esperançosos, né? E esperando, né? E mesmo em momentos de dificuldade, em momentos em que parece que tudo vai se acabar, que não vai dar em nada, né? Nós, como mulheres cristãs, né, devemos permanecer, né, com a fé confiante, com a fé ativada, né? Porque o Senhor tem promessa na minha e na sua vida. Agora, queridas, depois que Jesus ele levanta, né? Ele acalma a tempestade. Deve ter sido uma coisa tão linda, né? Deve ter sido mesmo, né? Já pensou? Uma tempestade tão forte, né? E o mestre se levanta e fala: vento, aquieta-te, mar, acalme-se. E de repente acalmou. Olha só, né? Que coisa linda, maravilhosa. Poder presenciar, visualizar esse momento, né? Que ficou na história. Tanto é que está aqui no livro de Marcos, capítulo 4, né? E o verso 35 a seguir. Passagem linda e maravilhosa, né? Agora, Jesus, depois ele fala o que para. Responde o que para os seus discípulos, né? Ele fala que eles têm uma pequena fé, né? Uma pequena fé. E isso levou eles a desacreditarem, né? Homens de pequena fé, né? Vocês deveriam ter acreditado, com toda certeza. A resposta dos discípulos ali deveria ser: o mestre está no barco, eu estou em segurança, eu creio que nada vai nos acontecer, que nenhum mal vai nos a suceder aqui neste lugar, porque o mestre está no barco. E mesmo dormindo, o Senhor os protegeria, né? Mas não, eles correram lá e foram clamar para o mestre. E a resposta do mestre foi essa, né? Homens de pequena fé. Queridas, muitas tempestades em nossas vidas, né? Elas, com toda certeza, elas podem vir, né? Mas nós que estamos num contexto tão lindo de uma igreja que ensina e provoca a você e eu termos fé, nós temos que, nesses momentos de dificuldade, de tempestades, né? Nesses momentos difíceis, nós temos que sempre crer que o Senhor está conosco. E se Ele está conosco, nós vamos passar, né? Pelas dificuldades, pelas tempestades, pelos temporais, por tudo isso, tá bom? Eu creio que Deus, Ele, estando conosco,
Aleluia. Nós somos protegidas no nome precioso de Jesus, tá bom? Minha amada, que o Senhor, né, nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que essa fé, né, ela seja viva dentro de nós. Essa plena confiança no Deus que pode todas as coisas seja dentro de nós, no nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe você, que o seu dia seja excelente. Fique como papai e creia sempre, no nome de Jesus. Beijo no seu coração.